Nossa, eu vi que o Spotify usa um método de trabalho, eu vi que o Google usa outro método. E sempre muito vindo da tecnologia, que é a origem das metodologias ágeis, e a gente pensando, né, como que a gente ia colocar isso dentro das nossas rotinas. Resolvemos pelo Scrum. E aí vivemos desde então uma revolução. E a gente viu depois da aplicação do Scrum o quanto o trabalho cooperativo entre os times melhorou. Essa cultura da gente olhar para o que passou e vermos como a gente fez isso, pra mim, assim, é algo ponto alto. E trouxe muito engajamento também entre os times. Então é muito legal a gente conversar sobre essa história também que a gente está construindo com a metodologia ágil também nessa nova etapa do escritório, né? Então tudo isso só é possível por essa tecnologia de gestão de rotinas que a gente implementa. Olá, bem-vindos a mais um podcast Direito com Garra. No episódio de hoje, eu, Dr. Arthur Garrastazu e Mariana Fogaça falaremos sobre metodologias ágeis e o Scrum aplicado na Garrastazu Advogados. Espero que vocês gostem. Em 2020, em março de 2020, Mariana e Camila, nós fomos surpreendidos, nós e o mundo, mas especificamente nós aqui, com um decreto do governador e do prefeito. Foram 2 decretos no mesmo dia, mas aquele que se sobrepunha era do governador, determinando a todos que fossem para casa. Nós vivíamos o início da pandemia, do Covid-19, foi algo que veio repentinamente, abruptamente, foi um turbilhão nas nossas vidas, e naquele momento eu me recordo que nós estávamos por iniciar uma obra aqui na nossa sede, dobrando a nossa área física, porque nós estávamos apertados aqui na nossa sede, que é no 10º andar aqui do edifício Formac, ocupávamos já um time de 14 pessoas, um conjunto aqui no 5º andar, e tínhamos decidido dobrar a nossa sede, adquirimos o imóvel exatamente abaixo do nosso, e uma semana antes do início das obras vem a pandemia e nós fomos obrigados por decreto a ir todo mundo para casa sem a menor condição operacional de fazer isso. Eu me lembro que isso veio, se não me engano, numa sexta-feira, esse decreto, e nós deveríamos ir para casa até terça ou quarta-feira da semana que vem. Foi um choque para nós. Eu me reuni com o Carlos Bonamigo, nosso CEO, naquela ocasião, contratamos às pressas uma consultoria que nos permitisse um mínimo de organização para a gente iniciar aquele processo, que era um salto no escuro. Aquela organização envolvia, basicamente, a criação de 14 times. Nós estávamos, na ocasião, organizados em 14 times diferentes, um deles administrativo financeiro, vários times operacionais, direito administrativo, público, civil, empresarial, trabalhista, previdenciário, família e sucessões e assim vai. Os times de marketing, os times de suporte, tecnologia, vai todo mundo para casa. Essa consultoria nos ensinou a constituir, de absoluto improviso, 14 salas virtuais dentro do Skype. Skype. Nossa! Nós criamos 14 salas virtuais. A orientação envolvia uma conexão todos os dias às 9 horas da manhã, de cada time na sua sala virtual. Nós nos mantínhamos conectados o dia inteiro até às 18 horas. Na época havia aquele hábito ainda, né, de trabalho, de uma jornada, vamos dizer assim, das 9 da manhã às 6 da tarde. Era assim que nós nos organizávamos presencialmente. E se alguém de uma determinada sala virtual quisesse buscar algum subsídio, um colega de outra sala virtual, o que era muito comum na área empresarial, estou constituindo aqui uma holding, quero tirar uma dúvida com o time tributário, invadia a sala virtual, conversava com o time, voltava para a sua sala e seguia o seu trabalho. Surpreendentemente, para nós, aquilo funcionou bem. Nós nos obrigamos a essa conexão 8 horas por dia, muitas vezes isso ia além. Nós tivemos casos até de times que gostaram tanto daquela conexão virtual que seguiam conectados num comportamento que eu dizia para eles, olha, isso é quase patológico. Seguiam conectados depois de um turno normal de trabalho até meia-noite, jantavam juntos, tomavam vinho juntos. Quer dizer,
Nós estávamos no início do Covid, aquilo mexeu com as pessoas. Então, uma forma até de sair de uma solidão, para muitos, era se manter conectado nessa sala virtual. E assim nós iniciamos. E começamos a colher, de uma maneira muito casual, circunstancial, algumas grandes vantagens daquele tipo totalmente improvisado de organização. Quer dizer, o primeiro deles era um conforto do time, cada um na sua casa, sem a necessidade de um transtorno do deslocamento ao trabalho e voltar do trabalho. Ninguém lá muito organizado em termos de equipamento. Na época, a Garraça Azul sequer tinha dado um notebook para cada colaborador, como isso aconteceu depois. Então, até em termos de hardware, era um improviso, cada um foi com o que tinha. Nós tiramos alguns computadores aqui da matriz, entregávamos nas casas dos colaboradores e iniciamos assim o nosso enfrentamento àquele período de isolamento, de confinamento da pandemia. Surpreendentemente, a nossa produção de conteúdo, as entregas, elas nem de longe perderam a qualidade. Nós continuamos entregando com a mesma qualidade como nós entregávamos, no mínimo isso, tá? Conseguíamos nos conectar internamente, uma espécie de intranet improvisada com as 14 salas do Skype, que obviamente não é ferramenta indicada para isso, né? Mas começamos a gostar de alguns aspectos daquela nossa nova realidade. Conversando, trocando muitas ideias com um bom amigo, eu participei de várias reuniões, com o Raoni, que é o nosso coordenador de tecnologia, nós começamos a imaginar que daquele embrião forçado, daquele limão, nós poderíamos fazer uma limonada. Começamos, por iniciativa do bom amigo, a estudar alternativas que pudessem melhorar aquela realidade improvisada, e aí vem a primeira cogitação de quem sabe a gente nunca mais volta para a sede física, ou vamos voltar com aqueles times que são imprescindíveis até fisicamente, como o administrativo financeiro. Nós temos que ter uma recepção para receber aquele cliente que não tem afinidade com as tecnologias, o pessoal mais idoso que quer vir presencialmente no escritório. Nós temos um time de qualificação que recebe todos os inputs, todos os ingressos de comunicação na Garraça Azul. Esse time é composto por 5 advogados. Necessariamente tem que estar aqui por questão de equipamentos, hardware, são vários softwares, sistemas, Octopus e etc., integrados para que a gente possa prestar um primeiro contato para aquele que nos procura imediato, né? Já procurando dar um trato inicial, aquela angústia que ele traz a nós. Começamos a pensar nessas alternativas. E aí veio a grande ideia e um enorme desafio, e eu diria que foi um segundo salto no desconhecido, num abismo desconhecido, sem saber se tinha água límpida lá embaixo, Mariana e Camila, que foi a implementação da metodologia ágil e como expressão dessas novas rotinas da metodologia ágil, que é uma ciência maior, quer dizer, que método nós utilizaríamos dentre vários disponíveis, de uma maneira muito intuitiva, resolvemos pelo Scrum. E aí vivemos desde então uma revolução que catapulta as nossas atividades de forma exponencial, em todas as dimensões. Nós aumentamos o número de clientes exponencialmente. Em 2023 foram 1.200 novos contratos de honorários, algo que seria impensável na estrutura anterior, onde para cada contrato deveríamos receber presencialmente alguém aqui na frente. Nós melhoramos o grau de felicidade do time que compõe as nossas estruturas. Nós trabalhamos hoje com uma equipe feliz, eliminamos a condição de subordinação piramidal, que era a nossa prática, nossa e de todos os escritórios de advocacia. Liberamos o tempo do pessoal, e a Mariana e a Camila vão explicar melhor de que forma isso acontece na prática, e nos vimos trabalhando num ambiente muito mais agradável, as pessoas felizes, cada um gerindo o seu próprio tempo, criando tempo que antigamente não existia para uma série de atividades pessoais, o seu hobby, o seu lazer, o seu esporte,
não necessariamente em horários fora daquilo que se convencionava chamar de expediente. Quer dizer, nós não temos mais expediente. Nós não temos sequer, nas nossas áreas operacionais técnicas, vinculação de equipes em bases territoriais. Hoje, os nossos processos seletivos são sempre nacionais, porque o Scrum, que a Mariana e a Camila já vão explicar para aqueles que nos ouvem, permite isso de uma maneira absolutamente indiferente. Para algumas áreas, evidentemente, nem toda organização tem essa liberdade, digamos assim. Mas 90% do nosso time age dessa forma. Mantemos ainda uma estrutura de apoio, eu não gosto desse termo, mas eu ia dizer funcionários ou empregados, são um termo antigo, mas com colaboradores seletistas, que são aqueles que têm obrigação de horário, que têm que vir aqui no escritório. Respeitamos toda a legislação trabalhista em relação a essa estrutura subordinada, mas liberamos o nosso time para trabalhar de uma forma efetivamente sem subordinação, com autonomia. Fomos reconhecidos por uma organização internacional, Great Place to Work, como um grande lugar para trabalhar. Recebemos essa certificação a partir de uma pesquisa muito criteriosa, feita diretamente com o nosso time de colaboradores. Crescemos a nossa equipe, nós éramos 60 pessoas quando veio a pandemia, hoje somos 130 colaboradores integrados na Garraça Azul e vamos crescer daqui para muito mais longe a partir da instituição dessas metodologias ágeis, do Scrum e de todas as suas derivações, como o Legal Design, que nos permite uma entrega de muito mais qualidade, e uma série de outros preceitos que hoje norteiam as nossas rotinas. E a partir dessa rápida apresentação, que é quase uma história, tá? Com certeza. E as coisas no universo, elas são assim, elas são muito circunstanciais, quer dizer, foi uma tragédia a pandemia do Covid, mas vamos extrair aquilo que houve de bom, ou de circunstancial mesmo, tá? Foi uma sorte, foi um aleatório, que nos leva a esse caminho, que é um caminho sem volta. E eu digo assim, ele é tão bom de trabalhar, que eu tenho certeza que vai ser uma regra para a maior parte das empresas que forem aos poucos tomando conhecimento de tudo que o Scrum pode trazer de positivo, e eu não vejo nada negativo. Com certeza. E eu ouvir falar, doutor Arthur, me lembra muito assim do quanto a gente viveu naquela época, porque nós estávamos no presencial, mas em nenhum momento do trabalho presencial sentou-se com todos os colegas e se disse, olha, a partir de agora a gente vai trabalhar desse jeito, a gente vai se comunicar desse jeito, a gente vai usar esses canais, a gente vai pedir desse jeito, as rotinas são assim. Não se teve isso. E aí, quando a gente obrigatoriamente precisa ir para o remoto, a gente senta, conversa com todo mundo e, olha, vai ser assim. E aí, nesse período lá de março de 2020, eu me recordo do Carlos conversando, nossa, eu vi que o Spotify usa um método de trabalho, eu vi que o Google usa outro método, e sempre muito vindo da tecnologia, que é a origem das metodologias ágeis, e a gente pensando, né, como que a gente ia colocar isso dentro das nossas rotinas, e sem sombra de dúvidas, de todos os métodos que a gente estudou, o que mais se afeiçoava a essas entregas complexas foi o Scrum. Então eu renovo cada ano que passa, que é uma escolha muito certeira, faz muito sentido para o trabalho jurídico usar o Scrum como um método ágil de trabalho no direito. E aí a gente acaba aprendendo, assim, eu me recordo que naquela época o time meu era eu e a Carol, então a gente não tinha a Letícia conosco, não tinha os outros colegas que vieram depois, e eu adorei conhecer o Scrum, e eu falei assim, Carol, a partir de agora tu vai ser a PO, e eu vou ser a Scrum Master, e a gente vai trabalhar em sprint, mas assim, de qualquer jeito, sem saber muito bem o que a gente estava fazendo. E mesmo assim, a gente sentava, fazia a nossa daily, fazia a nossa review, fazia o planejamento, e mudou totalmente a dinâmica. Então, foi um convite, assim, a gente olhar para dentro, a gente criar as rotinas, que hoje a gente consegue colher, né, os frutos disso. E aí, é claro, passou-se ali, acho que foi março de 2020, a gente ficou ali o ano de 2020 muito tentando entender.
E aí, mais pro final de 2020, a gente decide, então, fazer uma mentoria de muita qualidade com um profissional renomado do mercado do direito, que usava já o Scrum com cases de sucesso. O Leandro, que a gente muito tem que agradecer por todo o suporte que nos deu, e hoje a gente considera um grande amigo e parceiro do escritório nesse sentido. Então, fizemos a mentoria com o Leandro. Fiquei muito honrada na época de ter sido convidada a fazer parte, assim, da mentoria e depois ajudar os times a se estruturar nesse novo fluxo. E aí foi, assim, um caminho sem volta. Foi implementação das dailies nas equipes, foi coletar métricas, e aí a gente via, assim, cada time se engajando e querendo também ter o seu PO, ter o seu Scrum Master, e começou a crescer e tomar uma proporção, assim, muito, muito, muito grande. E aí, assim, no Cível, tu também, né, Camila, viu antes como integrante do time e depois como Scrum Master agora do time do Cível e também do escritório, né? A gente teve essa grande mudança de cultura, assim, que eu acho que foi fundamental. A gente tinha esse trabalho presencial, a gente precisou ir, né, para o remoto, até por decorrência da pandemia e tudo. E a gente viu, depois da aplicação do Scrum, o quanto o trabalho cooperativo entre os times melhorou. Então, a gente conseguiu verificar ali qual é o nosso objetivo, então, um objetivo em comum entre todos os times. Então, a gente conseguiu se comunicar até melhor, mesmo estando, né, de forma remota. Hoje, a gente tem essa possibilidade de ter colegas em qualquer lugar do Brasil. Então, como eu vou acionar a colega Mariana, que está em Natal, por exemplo? Então, a gente viu essa grande mudança, o quanto a gente melhorou. No final do ano passado, a gente até fez isso, né, Mari? De sentar e ver o quanto a gente já melhorou em questão de rotinas, de entrega, aquela qualidade que a gente tanto almeja entregar também para os nossos clientes, né? A felicidade dos nossos clientes. A gente listou ali a quantidade, foi, assim, um sucesso muito grande, né? De toda a organização. Então, as metodologias ágeis, não só, né, no trabalho e tudo, a gente começa a utilizar até em casa, na nossa vida. Então, como eu posso organizar isso? Como eu posso melhorar? Vou ver. A gente fala muito em trabalhar também com empirismo, né? Então, ver aquele caso concreto, ver o que a gente pode melhorar, como que tá o fluxo, será que tá legal, o que a gente pode adaptar, isso é muito legal. E depois, quando a gente faz também, né, a mentoria com o Leandro, a gente tem aqueles casos concretos, eles fazem todo um sistema para explicar, para ver o quanto a gente pode melhorar também, trazendo para a advocacia, isso é muito legal. Então, tem um time grande, né? Então, eu vi a mudança muito grande, assim, no time, de como a gente melhorar as coisas, como adaptar. Então, acho que isso foi fundamental, assim. Foi uma virada de chave muito grande, assim. Aqueles que nos veem e ouvem devem já estar bastante curiosos, tá? Com essa nossa apresentação geral e o nosso nítido entusiasmo sobre esse assunto. Então, eu procurando dar uma linha prática a partir de agora, né? Porque a Mariana já utilizou termos próprios do Scrum, como PO. O nosso ouvinte ainda não sabe o que é PO, vai saber rapidinho. Scrum Master, o que é um Scrum Master? O que é uma Daily? O que é um Sprint? Que são termos próprios dessa técnica que nós utilizamos. Mas para dar esse encaminhamento, eu diria assim, a Mariana e a Camila falaram que nós contratamos uma consultoria pelo Leandro, que pessoa maravilhosa, até hoje revisa as nossas rotinas, isso faz já 3 anos? 3 anos. 3 anos que nós trabalhamos com Scrum. O Leandro Gonzalez é um advogado que, na época em que nós contratamos, ele era diretor jurídico ainda, se retirando do Banco Itaú. Vocês sabiam disso? Sim, senhor. Ele era diretor jurídico do Banco Itaú, estava de saída, e lá num acordo com a diretoria do Banco Itaú, ele gradativamente passava o bastão para aquele que o sucederia, como de fato acabou sucedendo, ia se desligando da atividade de advogado de alta qualidade, um coordenador de toda uma estrutura jurídica de uma das maiores empresas do Brasil, deixando aquela atividade operacional própria da advocacia para se dedicar a um trabalho correlato, a uma pesquisa correlata, que seria como organizar melhor essa atividade da advocacia. Então, nós achamos a pessoa ideal
para contratarmos como consultor, para nos ensinar o Scrum. E com muita sinceridade, quando nós decidimos pela contratação do Leandro Gonzalez, foi, de certa forma, um salto no escuro também, porque nós tínhamos poucas referências. Acredito até que a Garraça Azul tenha sido ou o primeiro ou um dos primeiros clientes externos, porque até então ele aplicava a tecnologia dentro do banco, cujo setor jurídico ele comandava, e, segundo os dados que ele nos trouxe, foi uma evolução de organização e referência ali nesse mercado de gestão de departamentos jurídicos, tá? E nós enfrentamos o desconhecido. Vamos trazer o Leandro, que nos parece uma pessoa ideal. E esse casamento deu muito certo. A partir daí começamos a estudar esta técnica e acabamos implantando. Lá se vão 3 anos, com melhoras visíveis em todas as nossas métricas. Então eu peço agora para as nossas apresentadoras, que são Scrum Masters, são fundadoras dessa tecnologia aqui dentro da Garraça Azul, que nos expliquem melhor. Afinal, vamos começar pela terminologia, o que é o PO, tá? O que é o Scrum Master, e como é que as nossas rotinas funcionam no dia a dia, na prática, como é que é isso? Então, vou introduzir, e aí, Camilinha, por favor, fica super à vontade para incluir também. As metodologias ágeis, elas surgem ali num contexto de tecnologia para agregar e ver e revolucionar a forma como o trabalho ele era executado. Então, os programadores viram, olha, o jeito como a gente trabalha não está funcionando porque o trabalho chega para a gente entrega uma coisa e o cliente fica ali insatisfeito. E aí se reuniram, né, numa estação de esqui, essa história é bonitinha, se reuniram numa estação de esqui e decidiram essas 11 referências da tecnologia em se comprometer a trazer no universo da tecnologia mecanismos e ferramentas para fazer aí uma revolução e dar bons resultados. Então, surge esse manifesto ágil, que é onde esses programadores eles se comprometem a criar metodologias que funcionam. E ali a gente tem diversas pessoas que estavam em empresas diferentes e dentre uma delas é o fundador, os 2 fundadores, né, do Scrum, que é um método ágil. Então, os métodos ágeis são variados e o Scrum é um deles. E aí a gente tem livros maravilhosos dos fundadores do Scrum, o livro O Guia Prático, que é um livro em amarelo, o Fundamento Geral, que é um livro em vermelho muito bom também, e que o Scrum ele vem para mostrar, né, como que a gente executa trabalhos complexos. Até acho que é legal explicar que o nome Scrum nada mais é do que uma formação do jogo de rugby, onde todos os integrantes da equipe fazem, né, os jogadores fazem força para um só ponto. Então, acho que isso demonstra, assim, o quanto é o propósito dessa metodologia ágil de colocar grandes organizações, pequenas organizações a fazer força para um só ponto. Então, o Scrum, ele traz pilares, ele traz valores. Então, os pilares do Scrum tá transparência, inspeção e adaptação, que isso norteia, né, no nosso dia a dia aqui no trabalho. Então, a gente cuida para ter muita transparência, a gente realmente ver o que não está funcionando, o que não está funcionando a gente adapta, porque tá, né, nos pilares do Scrum. Tem os valores que a metodologia traz também, e que a gente aplica, mas não de maneira tão prática, fica muito mais dentro de cada momento que a gente faz, e traz os papéis. Então, hoje o Scrum ele tem 3 papéis, que é o Scrum Master, o Product Owner e os integrantes dos times que desempenham, né? Então, no nosso caso, no guia do Scrum diz que os integrantes são os desenvolvedores, aqui são os advogados. E ele também traz aí as cerimônias. Então, são 5 cerimônias. Mariana, o que é o Product Owner? Ah, muito bom, muito bom, muito bom. O PO, ele fica responsável por fazer Agora a gente vai entrar num universo de termos técnicos. Então, o PO, em uma linguagem mais simplificada, ele é responsável por auxiliar o time na priorização das tarefas e das demandas que têm que ser feitas. Então, trazendo para o nosso universo jurídico, os POs do escritório, eles ajudam as equipes que eles trabalham a priorizar os prazos, as demandas para os clientes, os pareceres dos consultivos, as demandas que vêm dos times internos. Então, ele é responsável por, em conjunto
com o próprio Scrum Master, definir o que são as prioridades que aquele time vai trabalhar naquele intervalo de tempo que a gente chama de sprint. Em síntese, super apertada, esse é o papel do PO e na Garrasta Azul é exercida por advogados nos times jurídicos e por colegas específicos. Por exemplo, no financeiro, a coordenadora do financeiro é a PO deles, porque auxilia nesse ponto. O papel do Scrum Master, Camila, por favor, compartilha com a gente. O papel do Scrum Master é fundamental para conseguir conciliar com os desenvolvedores, que a gente chama no livro. Que aqui são os advogados. Que aqui são os advogados, os integrantes de cada time, no nosso time como financeiro, a concluir as tarefas ali da melhor forma, verificar se as rotinas estão sendo cumpridas, se está tudo certo, se houve impedimentos, que a gente chama, então, o que aconteceu, conseguiu concluir a sua sprint, que a gente chama, né, da semana, tá tudo certo, precisa de alguns auxílios, se alguém, né, dos desenvolvedores, ou o PO, ou outro membro do time tem algum impedimento, ele vai levantar a mão ali, vai sinalizar para o Scrum Master, para que ele possa tentar resolver da melhor forma ali, adaptar alguma rotina, melhorar aquele fluxo que talvez não esteja tão legal. Então, o Scrum Master, ele é fundamental exatamente para a conclusão ali. Fiscal de rotinas. Fiscal de rotinas, de como, que a gente chama. De como o Scrum tá funcionando dentro do time, né? Isso, E dentro do aqui é muito interessante, porque dentro do escritório a gente tem um Scrum Master para cada time, assim como um PO. Então, somos 14. Somos 14, se eu não me engano. Somos 14 times. A gente mantém 14 times desde a origem lá da pandemia. Isso. Então, para que nós, dando um passinho para o lado, nós temos 14 times, cada um desses times uma atividade própria específica, é o time do direito previdenciário trabalhista, civil empresarial, civil consumidor, tributário, direito público, nosso time comercial, marketing, financeiro, enfim, 14 times. Cada um desses times tem um Scrum Master, que é o líder de implementação das rotinas subordinadas à técnica do Scrum, e um PO, que seria o responsável de Product Owner, que a Mariana apresentou muito bem as suas responsabilidades, que é quase um auxiliar do Scrum Master. Com certeza. E temos, a gente tem falado em sprint semanal. O que é uma sprint semanal? O que é exatamente essa sprint semanal e como é que funciona essa rotina? Então, o Scrum, ele traz, então, essas 3 responsabilidades. No passado, eles chamavam de papéis, mas hoje eles chamam de responsabilidades, como a gente viu, então, o Scrum Master, o Product Owner e os integrantes. E ele também traz 5 cerimônias, né? E essas cerimônias são a sprint. Então, a sprint, ela tem um intervalo de tempo para acontecer, então ela nunca pode ser superior a 30 dias. Aqui na Garrasta Azul, as nossas sprints são todas de 1 semana, porque a gente viu que para atividades jurídicas, intimações, prazos, audiências, sustentação oral, esse intervalo de tempo de 1 semana faz bastante sentido. Então, a nossa sprint, ela é semanal, e aí a gente faz as cerimônias dentro dessa sprint. Dentro dessa sprint, elas têm as dailies, que são reuniões diárias, que acontecem todos os dias de manhã, e essas dailies, elas servem justamente para a gente inspecionar e adaptar e ver o que a gente está fazendo, como a gente está trabalhando, o que está saindo, o que não está saindo. E até lembrando, né, o time da Camila, por exemplo, é um time que tem 9 integrantes, já teve até mais colegas, e cada um está localizado em um cantinho do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então, a daily é um momento em que o time senta no intervalo de 15 minutos e conversa, né, sobre o que tem na sua mesa, o que tá para fazer, o que prazo que tem. Naquele momento, se um colega precisa de ajuda ali em relação a alguma demanda, pode ajudar. E aí, o PO e o Scrum Master que estão ali participando conseguem ver se tem algum impedimento e já resolver na daily mesmo. Então, não acontece de chegar no final da sprint, né, ou no final da semana, e não, mas eu não consegui resolver isso por um problema que aconteceu lá na terça-feira, porque tu fez a daily na terça, né, e foi o momento para fazer isso. Além da daily, então, a gente tem a revisão da sprint, que acontece nas sextas-feiras, temos a retrospectiva e temos o planejamento. A reunião de revisão serve para a gente revisar o que a gente entregou naquela sprint,
A reunião de retrospectiva serve muito pra gente rever como a gente entregou. Então, é uma coisa bem interessante, porque não basta a gente entregar, é como a gente entrega, já que a gente quer ter trabalhos de qualidade feitos para os nossos clientes. Então, a gente revisa o que a gente entregou. No momento da retrospectiva, a gente revisa como a gente entregou isso. E depois a gente faz a reunião de planejamento para a próxima semana. No meu time, a gente tem uma dinâmica. Acho que no teu time é diferente. Então, compartilha com a gente um pouquinho, Camila, como vocês conduzem essas cerimônias. A gente, na instituição, a gente tem a nossa primeira reunião na segunda-feira, né? Que é uma reunião geral, que a gente chama de kick-off. Então, ali a gente vai tratar sobre os valores, os objetivos que a gente tem naquela sprint, de uma forma da organização. Então, a gente implementa aquilo dentro de cada time. Então, os objetivos gerais são aqueles. Então, a gente inicia de segunda a quinta, a gente faz essas dailies para conversar com o time, como que tá a condução, né, das atividades, se teve alguma questão, tem algum caso específico que queira compartilhar, sempre tem alguma decisão diferente que a gente também gosta, né, de compartilhar com outro colega. E chega na sexta-feira, então a gente faz a reunião de revisão, retrospectiva e planejamento. Chegou na reunião na sexta-feira de revisão, a gente conversa como que foi as entregas, conseguimos concluir a sprint, não conseguimos, por que a gente não conseguiu? Teve algum impedimento? Teve alguma coisa que a gente pode melhorar? Teve algum gasto de energia que a gente fala bastante desnecessário? Ou algo que a gente poderia focar de uma forma melhor? Alguém tem alguma sugestão? Então, a gente troca muito essa experiência, né, com os membros do time ali. Então, a gente faz essa etapa ali da revisão. A gente vai para a retrospectiva, conversa muito sobre decisões, né? A gente é um time que é de advogados, então a gente é da área civil, então a gente conversa muito sobre sentenças, decisões que tivemos ao longo daquela sprint para melhorar a qualidade das entregas. Então a gente pode trocar ideias, trocar estratégias, porque a gente trabalha com muitos processos assim que precisam de uma estratégia diferente. Então a gente faz esse momento ali para o time conversar, trocar essas informações. E na parte do planejamento, a gente agora está dentro do nosso sistema também, a gente tem esse módulo, né, que chamamos de módulo de sprint, que foi a maravilha de todos os Scrum Masters dentro do time, né? A gente trabalha muito com aquele planejamento, então a gente tem uma visualização muito boa do que a gente vai ter na segunda, o que a gente vai ter na terça, então quarta, quinta, sexta. A gente coloca também, né, a questão de horários ali, de tempos previstos, para saber como que a gente pode conduzir, se a gente tem uma reunião um pouco mais demorada, se a gente tem uma peça mais elaborada que a gente precisa fazer. Então, o planejamento, ele é muito sucesso trabalhando também com essa visualização do nosso sistema hoje que nós temos, né? Então, a gente acaba conduzindo dessa forma, Mari. Temos, né, um time muito grande de 9 pessoas, mas a gente consegue ali tirar um melhor proveito e cada vez mais trazer o benefício que nós queremos, né? Que é a felicidade dos clientes e aplacar a ansiedade deles também, né? E nesse ponto é bem interessante o papel da reunião de retrospectiva, porque isso, do meu ponto de vista, foi um dos pontos muito altos que o Scrum trouxe para dentro do escritório, que foi a gente revisar. Então, hoje nós revisamos todas as decisões que a gente tem favoráveis, todas as decisões que a gente tem que são desfavoráveis. Então, se uma estratégia não deu certo, por que não deu certo? Se um cliente vem e traz um feedback negativo para o cliente, para o escritório ou para um colega específico, por que o cliente chegou nesse nível de insatisfação? Então, a gente conversa sobre feedbacks positivos, feedbacks negativos, e a gente valoriza bastante isso, porque a gente quer que não se repita, a gente quer que seja muito pontual. Então, essa cultura da gente rever, da gente olhar para o que passou e vermos como a gente fez isso, para mim, assim, é algo muito, muito um ponto alto que o Scrum trouxe pro nosso dia a dia, e a possibilidade da gente estar conseguindo evitar que aconteça erros, seja de tratamento com o cliente, seja estratégias nos processos. Então, a gente conversa sobre eles e evita que eles aconteçam novamente. Coisa que eu acho muito legal, que essas rotinas, não é? Ou essas cerimônias, esse é o termo dentro da nossa metodologia, elas são muito evolutivas. Eu participo eventualmente dessas reuniões, dessas dailies, mais com a equipe comercial e marketing, que é onde eu tenho o meu maior foco aqui dentro da Garras Azul, mas a gente observa que aqueles impedimentos
que seriam as dificuldades para uma entrega de qualidade, num tempo legal, previsto, evidentemente cumprindo todos os prazos, tá? Que nós, acerca dos quais nós conversávamos há 3 anos atrás, no início, estão absolutamente superados. Então, hoje nós tratamos de outros impedimentos, que eles vêm surgindo numa linha evolutiva, na medida em que nós vamos melhorando as nossas entregas e exigindo de nós mesmos cada vez mais. Uma padronização de linguagem, de escrita nas peças processuais. Isso gera uma relação melhor com o judiciário, com o Ministério Público, com os operadores do direito de modo geral. Isso é muito legal de ver, porque nós conseguimos não só evoluir, como eliminar, na linha de buscar sempre uma eficiência nas rotinas, tudo aquilo que é desnecessário, e como nós fazíamos coisas desnecessárias. Como nós fazíamos coisas dobradas. E fazer dobrada não significa uma revisão daquilo que foi feito. Aí nós temos as reuniões de retrospectiva. Fazer dobrada é fazer 2 vezes mesmo. Quer dizer, no financeiro isso era comum. Quer dizer, o colega que fazia o lançamento dos pagamentos no banco, fazia um cheque numa planilha, que depois era inserida no sistema pela gerente do financeiro, e que depois era reinserida pela contabilidade, num plano de contas nosso. Hoje é direto. Isso vem também da evolução do Scrum, eliminando impedimentos e buscando eficiência nas rotinas do dia a dia. Como é que é hoje, 3 anos depois? Nosso colega do financeiro lança os pagamentos no banco, automaticamente vai para um sistema da contabilidade que lê aquilo em tempo real, que é o Conta Azul, que já classifica e já deixa montado nos DRS que nós constituímos já nesse processo evolutivo, e que nos traz uma visão de resultado por todos os prismas que nós quisermos olhar. Por setor, por unidade, matriz e filiais da Garraça Azul. Temos operações hoje em vários estados, seja própria, seja com parceiros, por coordenadorias técnicas, tá? Por origem de conquista daquele cliente, se por um incentivo de mídia online, ou se por indicação de outro cliente, ou se por indicação de membro do escritório, ou se por indicação de algum outro escritório de advocacia parceiro, ou ainda se vem por meio de conteúdo orgânico que nós produzimos, artigos, pela equipe do escritório. Quer dizer, tudo isso veio de uma evolução. E se não fosse essa metodologia de eliminação, vamos jogar para fora os impedimentos, vamos racionalizando aquilo que fazemos, nós não chegaríamos aqui, porque não teria tempo para isso. Nós estávamos sempre fazendo e refazendo de uma maneira muitas vezes desorganizada, achando que aquilo era um excesso de cuidado, e hoje a gente enxerga que não é excesso de cuidado, é uma impropriedade administrativa operacional. Isso nos faz evoluir, e eu acho que vocês vão falar um pouquinho sobre como é que era antes e como é que é agora, e eu ainda penso, né, como um visionário que eu acho que eu sou, daqui a 3 anos, onde nós vamos estar, com a sequência dessas cerimônias, a lapidação das nossas entregas, e agora ainda mais, né, Mariana, esse é um outro capítulo, acho que nós não vamos falar hoje, mas inserindo nesse caldeirão todo, de uma maneira quase que inovadora, e nós somos protagonistas nisso, a inteligência artificial. Eu fiquei sabendo que a Garraça Azul Advogados foi a 2ª empresa no Brasil a adquirir da Microsoft licenças do Copilot, que é uma derivação já do ChatGPT, que é integrando as funcionalidades do GPT diretamente nos aplicativos do Office 365, Word, Excel, PowerPoint. Nós somos a 2ª empresa do Brasil e a primeira no mercado jurídico. Fiquei sabendo isso por um representante distribuidor da própria Microsoft que nos vende essas licenças. Isso mostra como a gente busca da nossa natureza hoje buscar essa vanguarda, quer dizer, aproveitar essas oportunidades que a tecnologia nos traz. Então eu faço só esse complemento, né? Porque vocês falaram das cerimônias, e eu fico pensando no resultado evolutivo que tudo isso nos traz, porque 3 anos, são 52 semanas de trabalho, são 156 cerimônias.
de retrospectiva. Multiplica isso por 5, são lá 700, 800, tem que fazer a conta. Dailies que nós tivemos em cada uma das 15 times, né? Multiplica por 15, nós já tivemos aí, agora eu me perdi nas contas, mas milhares e milhares e milhares de dailies, são 12 mil, é isso? 12 mil dailies nesse período. Cada uma delas evoluindo alguma coisa. Então são 12 mil momentos de evolução que nós vivemos nos últimos 3 anos. E na sua fala, essa questão da eliminação do desperdício, porque o Scrum, e o que mais nos chamou a atenção lá em 2020, era o slogan, o dobro do trabalho na metade do tempo. Como assim? Como que isso é possível? Eliminando o desperdício. Então a gente viu o quanto era tempo desperdiçado em tarefas que não deveriam ser feitas rápidas, elas simplesmente não deveriam ser executadas. Então, isso com certeza é revolucionário. Eu acho que também está no nosso DNA a reinvenção do direito, reinventar o direito, e o Scrum, assim como outras metodologias e outras ferramentas que virão, veio para proporcionar essa mudança. E aí, Camila, eu vi assim, porque o senso coletivo dos Scrum Masters aqui no escritório, hoje a Camila é a líder do squad de Scrum Master, eu fui durante esses 3 anos que passou, então estou bem feliz de passar esse bastão e ver o quanto o Scrum cresceu nesses 3 anos, o quanto vai crescer agora na liderança da Camila e o quanto vai crescer em outras lideranças que virão no futuro. E aí eu vi o sorriso no rosto quando tu mencionou tão famoso aqui no escritório, módulo de sprint. Então eu queria muito ouvir, assim, de ti, o que tu pensa a respeito do módulo de sprint, e contar também um pouco pro pessoal o que é esse módulo de sprint que tu sorriu e brilhou o olho quando tu comentou na tua fala. Aí, por favor. O módulo de sprints a gente criou a partir do sistema, né, que a Garrasta Azul tem cada vez mais implementado coisas ali, exatamente nessa área tecnológica que a gente gosta tanto. E foi o maior sucesso, assim, para os Scrum Masters, porque a gente tinha essa grande dificuldade antes, né? Até falando um pouco desse antes e depois, a gente tinha grande dificuldade até para fazer o planejamento, né? Como que a gente poderia fazer o planejamento, mas a gente não tem contabilizado ali quanto tempo eu vou gastar de energia eu vou gastar nessa tarefa, como que eu vou fazer. E agora, né, dentro do sistema que a gente tem esse módulo de sprints, que a gente pode verificar como que está a condução daquela sprint de forma individual, mas também por time. Então, eu e a Mariana somos do mesmo time. Então, a gente vai chegar na dele terça-feira, abrir o módulo de sprints ali e ver, Mariana, como que tu saiu na segunda-feira? Como foi a tua condição? Teve algum problema? Tem alguma questão? Daí a gente vai ver, Mariana foi lá e matou 10 prazos que tinham. A Mariana tinha 11 e matou 10, tá? Terminou, tá show. Tem ela só reagendou um, então a gente consegue conduzir. Mas pode ser que a Mariana chega na terça-feira, a Mariana só fez 2 prazos e ela acabou reagendando todos os outros. O que aconteceu, Mariana? Precisa de alguma ajuda? Teve alguma rotina não cumprida por ti, por outro colega? O que a gente pode melhorar? Então é muito legal o módulo de sprints, não só para a gente fazer o planejamento, mas também para a gente conseguir fazer essa condução, ver a evolução do time, ver a evolução de forma individual, mapear impedimentos também que os Scrum Masters dentro do time, a gente sempre reforça para o time, tragam algo para nós, tragam talvez um impedimento que vocês achem de uma rotina que não está bem cumprida, uma rotina que pode ser melhorada. A gente teve no último ano, acho que algumas rotinas que a gente adaptou 2 vezes, 3 vezes, para tirar o melhor proveito, né, para ter uma satisfação melhor daquele tipo de atividade. Então, é muito legal esse módulo que a gente tem, né, dentro do sistema para visualizar toda a nossa sprint, né, tudo que a gente tem de tarefas para entregar e também para fazer essas condições ali, verificar com cada membro do time. Então, não sei como que é para ti, no teu time também, né, Mari? Se tu puder compartilhar conosco como que vocês conduzem ali. Sim, e isso é muito interessante, até dando um passo lateral, assim. Quando a gente fala em metodologia ágil, quando a gente fala em Scrum, a gente pensa em um método e a gente pensa em uma estrutura, né, um framework, que é o Scrum, mas essa estrutura, o Scrum, ele não vem como uma ferramenta sobre como fazer isso.
Então, tem pessoas que fazem Scrum nos seus times e fazem esse controle do que é impedimento, do que é tarefa em Excel. E tá tudo certo. E isso aqui na Garrasta Azul foi algo que a gente notou um grande impedimento. Por quê? Porque a gente tem 14 times, uns usavam um Word, os outros usavam uma ferramenta de gestor de tarefas, os outros usavam uma agenda, os outros usavam um outro sistema operacional, e a gente sentia essa falta de tornar o Scrum mais visual e materializar os pilares do Scrum, que são transparência, inspeção e adaptação. Então, aqui a gente investe em tecnologia muito, né? Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho, dentre tantas outras do escritório, o quanto a gente é pioneiro em investir em tecnologia e esses investimentos trazerem retorno pela satisfação e agilidade que vem dos nossos clientes no nosso trabalho. Então, a gente foi lá e no nosso sistema, porque hoje a gente usa o nosso sistema para gerenciar os nossos prazos, para gerenciar o nosso relacionamento com o cliente, para gerenciar nossos contratos, tudo é feito no sistema da Garrasta Azul. E esse módulo de sprint que faz todo mundo aqui no escritório brilhar o olho é mais uma ferramenta que a gente colocou dentro desse sistema próprio nosso para tornar o Scrum visual. Então, hoje a gente consegue, de uma forma materializada, ver o que o time colocou na descrição do módulo de sprint, que era um impedimento, quantas tarefas foram entregues, quantas não foram, por que foram, quantas foram adiadas, foram reagendadas, foram oriundas de uma intimação, oriundas. Então, tudo isso faz com que o Scrum se torne totalmente visual e para nós, 14 Scrum Masters do escritório, ter isso dentro do nosso próprio sistema de uma maneira integrada foi, assim, revolucionário. Então, já começamos 2024 com esse módulo inaugurado, que foi algo que eu tenho certeza que vai ser mais uma catapulta para uma outra fase de Scrum dentro da Garrasta Azul a partir dessa visualização, assim. E aí, aqui a gente coloca muito agradecimento para o Dr. Arthur, para o Carlos, porque, sem sombra de dúvidas, a inovação tecnológica que a gente traz no nosso sistema, no nosso DNA, é sem sombra de dúvidas, maravilhosa para que a gente possa avançar. É como se fosse um jogo e para que a gente possa pular de fase. Então, acho que agora, com esse novo e até indo para um próximo passo, acho que agora a gente vive um novo momento de Scrum no escritório, em que dentro do nosso sistema a gente tem tanta transparência. Nós conseguimos com isso padronizar as apresentações, as cerimônias, ou a documentação das cerimônias. E é muito legal. É muito legal porque isso gera um incentivo cruzado, tá? Nós temos equipes com um determinado número de entregas, com qualidade 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, e outras equipes eventualmente performando um pouco abaixo, tá? Por que estão performando abaixo? Isso é justificável ou não é justificável? Sempre preservando a liberdade dos componentes, dos integrantes e a plena autonomia dos integrantes de cada uma dessas equipes, tá? É muito legal, né? Porque por que a gente move essa montanha? Tá? Ao fim e ao cabo, com 2 únicos objetivos. O primeiro é uma entrega de mais qualidade para o nosso cliente. E isso é o nosso objetivo que nós perseguimos de forma obsessiva. Hoje nós conseguimos criar métricas que nos fazem compreender melhor essas entregas. Nós temos mais de 100 pessoas produzindo peças jurídicas. Não há? É humanamente impossível que o fundador do escritório, já houve um tempo que isso foi assim, tenha conhecimento daquilo que está acontecendo. Eu não tenho conhecimento do que nós estamos entregando para cumprir um prazo lá no interior da Bahia. A nossa advocacia hoje é de âmbito nacional. Tá? Então, nós precisamos ter uma organização que nos permita, por times, por cerimônias, nessa decomposição, vamos decotando as etapas, para que a gente tenha esse controle exercido pelo próprio time. E esse sistema de documentação permite a comparação, ou permite que uns aprendam com as experiências dos outros. Tá? Vão ser informações públicas dentro da Garrasta Azul. Então, a gente dá mais um passo nessa organização. Aliás, esse nosso sistema, o eGarra, nós já desenvolvemos ele
muito bem antes. O início do desenvolvimento é bem anterior à pandemia. Ele iniciou lá por 2017, tá? Como um CRM. O CRM é um software de relacionamento com o cliente. O CRM significa Client Relationship Management, uma gestão de relação com o cliente. Esse era o nosso objetivo. E o CRM ficou tão legal que nós nos motivamos a ir avançando e acabamos com uma ERP completa, que é um software de gestão absolutamente completa. Eu não vou dizer que é o melhor do mercado, porque a gente nem compara os outros. Ele é o melhor para nós, porque ele se amolda, tailor-made para as nossas atividades, para a forma como nós encaramos a execução das nossas tarefas. Mas o primeiro objetivo é a entrega. E o segundo objetivo, e eu vou dizer assim, é tão importante quanto, porque sem esse segundo nós não vamos chegar direito no primeiro, é nós termos um time que trabalhe feliz, motivado. E a motivação não é o dinheiro, a motivação, claro que a contrapartida financeira do nosso trabalho é importante, porque as coisas têm um custo, as coisas que a gente precisa adquirir, comida, uma viagem de lazer, etc. Mas isso não pode ser um objetivo por si só, é um meio para o objetivo final, que é a felicidade, que é o prazer do dia a dia. Tá? Eu vi um artigo que uma filha minha, que é psicóloga, escreveu no site dela, ontem não, hoje é terça, foi no domingo, onde ela diz assim, poxa, amanhã é segunda-feira, hoje é domingo. Eu fico na torcida para que a maior parte das pessoas que estejam lendo essa minha manifestação, esse meu artigo de hoje, sejam felizes amanhã, como foram felizes na sexta-feira, no sextou. Porque nós não podemos achar que segunda, terça, quarta e quinta sejam dias de menos felicidade do que a sexta, o sábado e domingo. Porque nós vivemos todos esses dias. Então nós temos que ser inteligentes o suficientes para organizar a nossa rotina, a nossa vida, de maneira a que sejamos felizes, animados, entusiasmados, alegres, em todos os momentos possíveis da nossa vida. Não é o mundo da Barbie, mas em todos os momentos possíveis da nossa vida. Isso inicia, a base disso tudo é a liberdade individual. Quer dizer, quanto mais livre for o indivíduo, mais feliz ele será. Nós temos aqui dentro da Garraça Azul, e até vou dizer que é interessante, porque é um período de vida das pessoas nesses 3 anos, e eu já estou notando que esse período ele é efêmero, né? Mas uma fase nômade dos nossos colegas, né? Que decidem sair de Porto Alegre para ter uma experiência de viver um tempo em outro país, em outro lugar ou em outro estado. A própria Camila morou um tempo em Nova York, né, Camila? Quanto tempo tu ficasse lá? Fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio, foi morar em Manhattan porque ela queria ter a experiência de morar em Manhattan, Nova York, trabalhando na Garraça Azul. E eu confesso que eu fiquei sabendo que tu estava dos Estados Unidos, morando em Nova York, uns 3 meses depois que eu já estava lá. Que tem um dia que eu comento com o Renato, que é o coordenador da divisão do Direito Civil, onde a Camila se integra, como Scrum Master, do lado do Renato. Eu comentei alguma coisa e a Camila chama ela aqui amanhã, então, para a gente ter uma reunião presencial. Não que isso seja importante, mas nós queremos nos encontrar de vez em quando também, tá? E é absolutamente livre, tá? A gente procura criar momentos em que as pessoas venham para o escritório para a gente ter conversa fiada, para falar de futebol. Aliás, isso acontecia nas segundas-feiras, desde que o Internacional assumiu a hegemonia do futebol, isso acabou, porque a maioria aqui é gremista, eu acho, né? Mas aí eu fiquei sabendo pelo Renato que a Camila morava há 3 meses já em Nova York. E eu cheguei, poxa, é mesmo? Por que ela está morando em Nova York? Ela quis ter uma experiência de morar em Manhattan, curtir o American Way of Life durante um tempo. Eu nem sabia que tinha sido 1 ano e meio esse teu tempo. A própria Mariana. A Mariana passou um período morando na Alemanha, numa atividade colateral ao teu mestrado na URGS aqui. Tá? Então foi legal, ela foi para a Alemanha para ter acesso melhor às bibliotecas, à literatura física, tá? Alemã. E foi lá, tomou a decisão, não precisa avisar para ninguém. Claro que avisar precisa, tá? Mas não precisa dar nenhuma satisfação para ninguém. A gente só quer saber onde as pessoas estão. Então tudo isso só é possível
por essa tecnologia de gestão de rotinas que a gente implementa. Ao fim e ao cabo, esses são os 2 grandes objetivos. Uma melhora de entrega, quer dizer, é um funil, né? A gente quer melhorar a entrega e ter colaboradores, colegas felizes com a sua vida. Claro, isso depende muito da personalidade individual de cada um, mas nós conseguimos prover todas as condições possíveis para que as pessoas trabalhem alegres, entusiasmadas, felizes, com possibilidade de crescimento. Na medida em que as rotinas vão evoluindo as nossas entregas e nos permitindo, inclusive, ampliar as nossas atividades, ampliar os horizontes da Garraça Azul, temos vários projetos aí na nossa área comercial, de estruturação de parcerias com outros escritórios que sejam importantes nas suas respectivas localidades, mas que não estejam com esse avanço tecnológico. Então, a gente tem feito boas conexões em termos de consórcio operacional. Isso faz com que a gente amplie muito os nossos horizontes. É um projeto que está dando muito certo aqui dentro. E esse crescimento traz crescimento para todo mundo que está no time, tanto financeiro como de novas perspectivas, né? Enfim. Isso que é legal, e eu digo assim, só é possível pela metodologia que norteia as nossas coisas. Nada disso seria possível se não fosse a metodologia ágil. E até isso que o senhor comenta desse movimento, realmente, nós entramos no escritório antes da pandemia, então a gente viu essa mudança, a gente fez parte dessa mudança, e a gente vê hoje um movimento de grandes empresas de tecnologia forçando os colegas a voltarem para o presencial, talvez porque quando foram para o remoto, não foi-se com uma metodologia de trabalho. Foi, olha, vai trabalhar do jeito que tu trabalhava presencial. Então, a gente precisou aprender a trabalhar remotamente. E hoje a gente colhe os frutos desse esforço, porque ao longo desse tempo não é uma tarefa fácil implementar uma metodologia num escritório grande. Então, existe resistência, mas de um modo geral, assim, a gente avançou muito nesses 3 anos e eu fico, assim, buscando imaginar como nós estaremos daqui a 3 anos, vivendo cada vez mais o Scrum. E acredito que o episódio de hoje muito seja para isso, assim, para a gente mostrar para os nossos clientes, para as pessoas que nos assistem, como a gente trabalha e também responder aquela curiosidade. Eu tive a oportunidade de conversar já em alguns grupos de estudo, até já dei algumas palestras sobre o Scrum na advocacia. E as pessoas, elas ficam realmente intrigadas sobre como fazer e como isso é possível. Então, a gente é a prova viva de que é muito possível, que dá muito certo e tem funcionado muito pra gente nessa maneira que a gente fez e que que está fazendo e vai cada vez aprender mais para essa nova etapa. Camila? Não, até é interessante que tu estava comentando, Mari, que quando a gente conversa com outros colegas que trabalham de forma autônoma, outros escritórios, e a gente traz essa metodologia, todo mundo fica muito sério e funciona, e como é isso? Então é muito interessante a gente trazer isso também nesse episódio, para explicar para as pessoas como foi a nossa adaptação, foi o período de adaptação, de estudo, de como a gente vai implementar também dentro do escritório, né? E até chegando nessa fase mais evolutiva que já é ter um módulo de sprints dentro do nosso próprio sistema. Então, a mudança que nós tivemos, tudo de cultura, e trouxe muito engajamento também entre os times, com todo mundo, assim. Então, é muito legal a gente conversar sobre essa história também que a gente está construindo com a metodologia ágil também nessa nova etapa do escritório, né? Então, acho que só reforça tudo isso que a gente já vem falando de como funciona e como a gente consegue aplicar dentro do escritório também, né? Sim, e é um assunto que me intriga, assim, e eu gosto muito de estudar, de ler. Tem livros infinitos sobre gestão do tempo, produtividade. Aqui no escritório mesmo veio muito num movimento da metodologia ágil, a gente implementar treinamentos regulares. Então, hoje nós temos os nossos sextous com garra para os colegas buscarem aperfeiçoamento, tanto em pontos técnicos como conduções de audiência, mas também em soft skills, nessas habilidades mais de comunicação, gestão de ansiedade do cliente. Então, nós estamos sempre com vontade de conversar sobre impedimentos, sobre problemas, para ver como a gente pode superar.
E acredito que o episódio de hoje muito tenha sido para mostrar esse outro lado que muitos dos nossos clientes e ouvintes não veem, porque está nos bastidores, mas que a gente tenha maior orgulho e maior vontade de conversar a respeito, e sempre que temos a oportunidade, a gente gosta de compartilhar essa experiência que para nós foi um divisor de águas. Eu acho que muito da energia que vocês transmitiram, expondo para quem nos ouve acerca dessa metodologia, vem da genuína convicção que vocês têm que isso é algo essencial. Isso é genuíno, tá carimbado na alma de todos. E eu fico muito feliz com isso. E só para pegar o gancho da Mariana, né, o Sextou com Garra não é uma cerimônia do Scrum, mas isso mostra como e isso tudo nasceu, coincidentemente ou não, com a implementação das nossas rotinas a partir das metodologias ágeis. Porque uma das vertentes é o aprimoramento constante de cada membro da organização. Isso vem das cerimônias, do Scrum, das dailies, das revisões, até na própria organização da sprint da semana seguinte. Mas, de uma maneira colateral, a gestão das tarefas jurídicas, né, que nós incluímos nesse sistema do Scrum, vem outras iniciativas de aperfeiçoamento do time. Quer dizer, a Garraça Azul ela é uma incentivadora de todos os colegas que queiram se pós-graduar, né? São vários aqui, mestres, doutores, buscando essas qualificações. Isso para nós é um motivo de orgulho. E o Sextou com Garra é um capítulo todo especial. Nós inventamos lá no início da pandemia uma reunião até para a gente se ver, todo mundo, numa tela, na época do Skype. Nós começou no Skype, né? E hoje está integrado numa intranet nossa, que nós adotamos aí o Teams e o Microsoft 365, toda a plataforma como comunicação, as ferramentas da Microsoft. Mas toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, por vezes às 9, quando a previsão é de um pouco mais de tempo, mas não passa do meio-dia, nós temos algum evento interno, normalmente sobre aprimoramento de questões jurídicas mesmo, de como escrever melhor, lembrando de como que nós devemos construir uma peça, elas são sempre uniformes, mas muitas vezes trazendo temas completamente estranhos à advocacia, né? Tivemos no ano passado psicólogos conversando conosco sobre gestão de ansiedades pessoais, foi muito legal. Tivemos uma palestra de um diretor, de um gestor de uma das principais assets, gestoras de investimento aqui do Rio Grande do Sul, ou do Brasil hoje, nos ensinando como gerir, cada um de nós, os nossos recursos, buscando uma reserva financeira, quais são as preocupações, quer dizer, quais são os valores que cada um deve ter na administração de seus recursos pessoais. Enfim, tivemos tanta coisa, tivemos uma nutricionista para nos ajudar em hábitos melhores de alimentação, e vai indo. E o interessante é o seguinte, como tudo, não há nenhuma obrigação de ninguém participar dos nossos Sextou com Garra. Nós somos 120 colegas, 130 colegas, né? Isso oscila muito, né? Aliás, em qualquer escritório de advocacia é um número que oscila, mas a nossa métrica é entre 120 e 140 nesse momento. No Sextou com Garra, normalmente nós temos 100 colegas dentro da sala virtual. 100 colegas. E eu digo assim, os 20 ou 30 que não estão, normalmente não é porque tenham resolvido antecipar um fim de semana, ter ido para a praia, qualquer coisa. Normalmente não estão porque tem algum prazinho ali para atender, alguma emergência. Audiência, que o escritório de advocacia vive dessas emergências que tem previsão na nossa sprint, né? Os tempos que nós devemos ter que ter para administrar aquilo que chega e tem que resolver amanhã. Nós temos que ter isso previsto, temos que ter esse espaço. Então é muito legal, né? Muito legal. Por isso, Mariana, que nós temos aí o selo Great Place to Work, e tem um segundo selo que é motivo de orgulho para todos nós. Somos um dos escritórios mais admirados da região sul, pelo ranking da análise do direito, né? É um outro selo legal que nós temos aí. E não que a gente persiga isso, mas são reconhecimentos que vêm sem nenhum tipo de preocupação nossa em adquirir esse selo, né? Ou esses carimbos. Mas é legal quando eles vêm, tá? É legal quando eles vêm.
Com isso, a gente encerra, eu acredito, esse podcast, mostrando para vocês um pouquinho mais de como a gente é. E ao longo desses episódios, muitos são destinados a questões técnicas, temas do direito, mas muitos também serão para essas questões de como a Garra trabalha, como se organiza, o que prioriza. E a gente vai estar compartilhando aí sempre com vocês. Obrigada, pessoal, por hoje. Adorei esse bate-papo. Obrigada.